Nesse vídeo a gente vai falar sobre a importância do futebol, né, para o mundo dos esportes. Ele que foi um dos precursores do futebol de alto nível que temos hoje, né, tivemos os Jogos Olímpicos, Grécia Antiga, mas o futebol transformou o que a gente conhece como esporte hoje, um esporte midiático, né, um esporte de grandes performances. Então a gente vai falar um pouco sobre esse esporte que tem uma importância muito grande para a gente. Então o futebol surge no século XIX, na Inglaterra. Ele tinha uma capacidade de juntar muitas pessoas em um local, né, eram 11 jogadores para cada time, e num curto espaço de tempo. Então, para aquela época em que o trabalho era muito severo, as pessoas chegavam a trabalhar 12, 13, 14 horas por dia, quando tinha um momento de lazer, eles iam fazer alguma coisa que os divertia. E o futebol surge com esse intuito, né, de tirar a cabeça desses trabalhadores do trabalho e juntar as pessoas para se divertirem. Então equipes foram sendo formadas, né, eles jogavam sempre nesse tempo de ócio que eles tinham, e aí, juntando com a evolução da sociedade, naquela época a gente tinha a revolução industrial, foram sendo criados vias de transporte, né, para poder fazer transporte não só de pessoas, mas também de materiais. Então, isso ajudou com que aproximasse as cidades e fizesse com que as equipes dessas diferentes cidades se enfrentassem em algum momento. Nesse momento, a gente também tinha uma mudança política que estava acontecendo no país. Então, um país que era só monárquico, a gente começa a ver uma sociedade passando a ser uma monarquia parlamentar, né? Então, a gente não tinha só a figura do rei ali para poder comandar o país. A gente agora também tinha um primeiro-ministro. Então, a gente vê que isso é uma das coisas que marcam a evolução de uma sociedade, e isso faz com que a sociedade comece a ser mais civilizada. Então, todos os problemas que aconteciam naquela época, como brigas territoriais de fazendeiros e trabalhadores, que eram resolvidos na forma de violência, passa a ser concentrado na mão do Estado, né? Então não poderia haver mais esse tipo de violência, e eles iam para uma corte para ambos os lados terem seu direito de ataque e de defesa. Concomitante à evolução da sociedade, a gente também tinha a evolução do futebol. Então a gente começa a ter uma elite jogando no futebol, começa a ter pessoas de alto escalão daquela época a acessarem o futebol, que naquela época também já existia o tênis vem de muito antes. Então, em um dado momento, a gente tem a participação da elite no futebol, né, e hoje a gente sabe que o que gere uma competição, o esporte, é o dinheiro. Então a elite começa a participar e começa a dar mais visibilidade para o esporte. Então a gente tem a elite participando, a gente tem os trabalhadores participando, e aí começa uma luta para tentar profissionalizar esse esporte. Obviamente a elite não queria, porque queria tirar o acesso, né, das pessoas que tinham menos condições, para ser um esporte exclusivamente da elite, mas depois de um tempo a gente teve essa institucionalização em 1863, né, com a criação da Associação de Futebol Inglesa. Ele de fato só se transformou profissional em 1885, que quando as pessoas que, né, eram ociosas começaram a praticar de forma mais gradativa, já que a gente teve a conquista dos direitos trabalhistas. Então o trabalho que era de 12, 13, 14 horas passa a ser um tempo menor. Consequentemente, essas pessoas tinham um tempo maior para poder aproveitar o seu tempo da sua vida. Então eles passaram a jogar o futebol com uma forma em mais tempo e, consequentemente, começavam a ganhar mais habilidades, né, ficando muito mais fortes do que a elite. Naquela época, a gente tinha as escolas públicas, né, que não é a mesma das escolas públicas que a gente tem hoje. Então a escola pública, naquela época, era frequentada pela elite, e lá tinha a evolução do futebol também. Então, enquanto os jogadores, né, da classe trabalhadora treinavam no seu tempo ósseo, os jogadores das escolas públicas treinavam em tempos específicos. Já naquela época já tinha esse registro de pessoas que assistiam os jogos, né, entre essas diferentes equipes, e algumas equipes até cobravam ingressos para essas pessoas ou assistirem ou ajudarem, né, como hoje a gente tem um gandula que fica ali esperando só para pegar a bola para poder agilizar o jogo. Naquela época também tinha pessoas que ajudavam de alguma forma na competição, e essas pessoas pagavam para ajudar.
Nessa época também a gente teve a FIFA, né? E foi marcado por João Avelange, que transformou o futebol, que era só um esporte, passa a ser visto como algo político e econômico. Então ele dá uma nova forma para o futebol, e esse futebol performático que a gente tem hoje, né, que envolve muito dinheiro, começa nessa época, quando ele começa a transformar o futebol em algo midiático. Então, naquela época, sempre quando tinha um jogo, era repassado em todos os jornais, placar, o que aconteceu, quem foi o melhor jogador, e isso começa a se espalhar pelo mundo e chega até em países como o Brasil e começa a absorver esse esporte, né, como sendo da sua cultura. Então, hoje que a gente entende como o principal esporte do Brasil, que é o futebol, ele se deve à ideia midiática, né, e o pensamento político, pois se acreditava que se o país fosse bem esportivamente, naquela época no caso no futebol, então você atrairia a visão do mundo para aquele país, e os países de fora investiriam dinheiro, né, colocariam suas empresas no país. Então o Brasil investiu muito no futebol, né, hoje a gente tem uma seleção muitas vezes campeã, isso porque foi tido muito incentivo público, né, financeiramente, para que essa equipe tivesse a melhor equipe possível. Então hoje esses salários astronômicos se dá porque existe uma visão política do futebol, e obviamente isso aí começou a infectar os outros esportes. Então os esportes como o basquete, né, ele segue a mesma tendência midiática do futebol, e se você for analisar um jogo dos Estados Unidos, na verdade ele tomou uma proporção muito maior em questão midiática. Então, o basquete hoje eles são 2 tempos divididos em 4 quartos. E em cada vez que o jogo para, já tem uma forma de entretenimento diferente para o público, né, interagir. Então, principalmente no intervalo, no meio, né, entre os 2 tempos, esse intervalo que é maior, pode ter um show de um artista famoso, né, ou pode ter um mascote da equipe que está recebendo a outra equipe, né, como forma das pessoas que estão na arquibancada interagirem. Pode ter sorteios. Tudo isso foi o legado deixado pelo futebol. Hoje a gente tem o maior evento do mundo, que são os Jogos Olímpicos, né, como foi dito em um vídeo anterior. Os Jogos Olímpicos eles surgem com poucas modalidades e poucos atletas, né, lá para 1900. E hoje a gente tem centenas de modalidades, muitos atletas e um dinheiro envolvido, tanto público quanto privado, para a evolução e para, né, uma forma de angariar dinheiro, não só para quem organiza, mas também para as cidades sede. Tá? Então isso aí foi uma passagem rápida sobre os esportes, entender como o futebol se transformou em um produto e também transformou os outros esportes em um produto. Isso também pode atrapalhar os novos esportes que existem hoje, porque como não tem a mesma expressão, não tem o mesmo envolvimento financeiro, eles têm dificuldades para evoluírem, né? Isso tudo porque o futebol transformou a visão que a gente tem de esporte hoje.